né, a nossa caminhada, justamente o dia 3, que são as capacidades cognitivas de Bloom. Essas capacidades, elas vêm com o objetivo claro de analisar a qualidade da nossa leitura. Então, justamente, quando a gente trabalha as capacidades cognitivas de Bloom, a gente quer saber, não necessariamente com relação à velocidade que a gente interpreta um texto. Essa tem outras medidas, a gente pode medir o tempo, né? Fazer contagem de palavras e tudo mais. A capacidade cognitiva de Bloom são 5 características que a gente pega como se fosse o processo da nossa leitura e da nossa compreensão de texto. E com isso a gente consegue medir a qualidade daquilo que a gente está retendo, criticamente, mas é uma avaliação de nós para nós mesmos. Então, vamos lá, vamos projetar um textinho que eu achei na internet, simplesinho aqui de tudo, falando sobre as capacidades cognitivas de Bloom. Como é que está a nossa leitura, né? Aí a gente tem ali a interface aqui que eu vou passar para vocês, que são 5 habilidades, né? Acabei derrubando todo mundo da ao vivo aqui, mas que bom que todo mundo entrou e sejam bem-vindos, né? A gente tem 5 capacidades, basicamente. Bloom ele determinou que primeiro a gente tem que trabalhar a nossa compreensão do texto, análise, síntese, avaliação e aplicação. Se por meio do texto que eu li eu consigo fazer essas 5 fases, então justamente eu sou capaz de trabalhar uma compreensão adequada do meu texto, né? Como é que a gente pode fazer isso? Sem mais delongas, vamos pegar um texto de exemplo aqui que a gente pode colocar aqui e fazer um teste para a gente mostrar. Vamos lá. Vou pegar aqui. Vamos lá. Peguei um poeminha aqui, tranquilo, simples, né? Do Fernando Pessoa. Então agora a gente vai trabalhar as nossas 5 capacidades aqui. Vamos lá. Passo a passo, tá, pessoal? Então basicamente primeiro a gente tem que agregar para depois fazer. Vamos lá. Mirando. Vou deixar ali em cima pra gente usar de colinha, né? Porque nem todo mundo está familiarizado com essas capacidades pra gente fazer essa análise de apreensão do texto, né? Então, aquele clássico poeminha do Fernando Pessoa, né? Poemaço, né? Poeminha, ó. Vamos ler ele primeiro, uma leitura exploratória, né? O amor, quando se revela, não sabe se revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente. Cala, parece esquecer. Ah, mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, e se um olhar lhe bastasse para saber que a estão a amar. Mas quem sente muito, cala. Quem quer dizer quanto sente, fica sem alma nem fala. Fica só, inteiramente. Mas se isso puder contar-lhe, o que não lhe ouso contar, já não terei que falar-lhe, porque lhe estou a falar. Fernando Pessoa, né? Basicamente, então, a gente pega alguns textos que são um pouco difíceis já para vocês verem que as técnicas funcionam quando a gente exercita, né? Então, vamos lá, voltando aqui. São 5 passos, né? Primeiro a gente tem que compreender o texto. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente lê e faz uma reflexão mínima crítica sobre o que a gente está lendo. Então, primeiras perguntas exploratórias que até o texto do Scan já, aquele modelo, né, ajuda a gente a fazer e compreender. O que é esse texto? Bom, ele é um poema, né? Como é que a gente sabe disso? Bom, por uma olhada superficial, a gente sabe que o texto está dividido em estrofes, versos, né? Tem um vocabulário poético, você tem rimas. Para quem conhece já Fernando Pessoa, né? Já sabe que justamente ele é um poeta muito famoso, português, e por aí vai. Primeiro, então, estamos começando a compreender. Veja que o passo, como a gente falou, a intenção aqui não é ser rapidez, da leitura, justamente a qualidade. Quando a gente trabalha aqui agora, vamos tentar entender o que é o tema desse texto? Alguma dúvida sobre qual é o tema? Justamente é o amor, né? Então, a gente pode falar que o tema é o amor. E o assunto? Lembra que o tema é a abordagem maior, né? É o tema mais macro. E aí, normalmente, a gente define 1 ou 2 palavras, é a dica que eu sempre dou. Se é mais de 2 palavras, é difícil ser o tema, tá mais pro assunto. Então, amor tá um tema propício. E aí, qual seria o assunto? Que é a definição dentro do tema, né?
Esse aí normalmente a gente pode falar em 3, 4 palavras, no máximo uma frase. Qual seria o tema? Bom, a gente pode, desculpa, o assunto. A gente pode dizer que seria uma declaração de amor, né? Porque justamente aqui no final, ó, ele pega e fala justamente isso. Mas, se isso puder contar-lhe. Isso o quê? Uai, que ele fica sem alma nem fala. Ele está sentindo só, ele precisa de uma companhia, ele ama, né? Se isso puder contar-lhe. Bom, mas se ele vai contar, ele vai declarar o amor. Bom, o que eu não lhe ouço contar, mas ele está indeciso, né? Mas se ela já puder perceber isso sem ele precisar contar, então ela já vai perceber o que ele está a falar, né? Que é o quê? Uma declaração de amor. Então, a gente já começou a compreender melhor o tema. Bom, é um poema, né? É uma estrutura poética. Está dividido em várias estrofes, né? Então ele não é um poema em prosa, ele é um poema em verso. Isso ajuda a gente a saber a forma de um texto sempre que ele se apresenta, né? E aí depois, vamos lá, quem é o autor? Fernando Pessoa, um poeta famoso, renomado português. Estou compreendendo o texto. Ele fala sobre o amor, mais especificamente, que é o assunto, uma declaração de amor. Então, agora que eu já compreendi o tema, eu vou analisar. O que eu posso analisar? Bom, várias coisas, né? Eu já até comecei, né? Mas eu posso fazer uma análise crítica. Bom, gostei desse texto ou não? Bom, eu particularmente gostei bastante, né? Porque ele é bem poético. E para quem é tímido, justamente, né? A gente sabe bem que essa parte de declaração de amor é um assunto bem complicado, né? Então, de algum modo, a gente se identifica. Essa parte da análise, ela tem muito essa parte da identificação do sujeito, em que a gente traz tudo que a gente tem de conhecimento para analisar. Se eu compreendi, consegui analisar, já fiz estrutura, já sei tudo, eu posso ir para a síntese. A síntese, o tema e o assunto ajudam, mas normalmente quando a gente se faz questão de síntese, a gente faz um resumo mesmo. Lembra do resumo que a gente trabalhou na semana passada? Então justamente são essas questões que a gente vai trabalhar a partir daí. Como eu poderia fazer um resumo? Bom, eu posso pegar o texto, né? E posso pegar algumas palavras principais, justamente quando eu faço aqui, por exemplo. Posso pegar, vou tirar aqui até da telinha aqui esse texto, vamos lá. Opa. Vamos lá. Virei aqui. Quando a gente trata das principais, podemos falar amor, revela, não sabe, né? Vamos lá. Quem quer dizer? Não sabe. Fala, mente. Cala, esquecer. Esse poema é interessante até, a gente pode até falar uma análise mais... Volta um pouquinho na análise antes da síntese, né? Que eu não sei se vocês perceberam, mas tem muito pouco substantivo nesse texto. Então o que a gente vai ter aqui? Chama a atenção do substantivo. O amor... Ó, tô passando o dedo aqui, nada de substantivo. Lembrando que ela é pronome, tá? Não é substantivo, ok? Olhar é um substantivo, apesar dele estar aqui como verbo, né? Olhar é um verbo normalmente, mas o olhar eu tornei um verbo substantivo. Um fenômeno que chama substantivação. Então eu tenho amor, tenho olhar, vamos lá, 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 cala, lá, 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 alma, só é advérbio, né? É isso mesmo, só temos 3 substantivos aqui então. Amor, alma, que são os principais, e o olhar aqui, que é justamente um verbo substantivado, né? Então é muito interessante a gente analisar essa parte do Fernando Pessoa, porque esse poema ele estruturou basicamente com verbos. E acredite, foi de propósito. Do contrário, não seriam 3 substantivos, e desses ainda um ele usou como verbo substantivado, que é justamente para dar essa impressão. Quando a gente está lendo, a gente nem se toca muito, só se a gente for analisar direitinho ali que a gente percebe que aquele verbo, na verdade, está disfarçado de verbo, ele é um substantivo, né? Então eu só tenho 3 substantivos nesse texto. Essa é uma análise legal também que a gente não tinha passado de primeira, mas agora que a gente foi obrigado a sintetizar,
a gente aprende. Tá vendo como essas capacidades são legais? A gente vai desenvolvendo outras coisas quando a gente vai passando, vai fazendo passo a passo, né? Então, na síntese, o que eu poderia fazer se eu fosse escrever? Vamos fazer só de verbo para não demorar muito mais, né? Eu posso falar que nesse poema, Fernando Pessoa trabalha do amor, da timidez que o eu poético, né, quem está escrevendo, tem, mas ao mesmo tempo a capacidade, a vontade que ele tem de se declarar para a pessoa é tamanha que ele não consegue fazer isso pessoalmente, mas ele resolve sondar a pessoa amada com um poema, justamente cifrado, em que ele vai falando das dificuldades, primeiro, de se declarar o amor para uma pessoa, né? E depois, adivinhos da timidez, depois, quando ele se faz, gera essa empatia da pessoa por ele, né? Ele declara o sentimento de forma indireta. Ah, se eu pudesse dizer e de repente ela soubesse e até gostasse, eu não precisava mais falar, né? Porque ela já saberia. E aí, o eu poético conclui o desejo dele inicial, que era se declarar. Então, por meio desse poema, ele realiza de forma indireta o desejo dele de fazer a sua declaração de amor, expressar o seu sentimento. Esse seria um bom resumo, uma síntese, né? Avaliação. Bom, aí entra também, além da análise, a gente pode avaliar aí também o texto, ou pode avaliar também vários critérios, né? Eu posso avaliar a adequação dele dentro do movimento que ele fazia parte, do contexto português, né? Eu posso fazer a avaliação dele como autor ou avaliação desse poema dentro do que ele escreveu. Eu posso avaliar Fernando Pessoa, por exemplo, é uma escolha um tanto proposital, mas bem rica, porque ele escreve com vários alter egos, né? Então, que são, né, vamos dizer assim, pessoas alternativas ou personalidades alternativas que ele desenvolvia no âmbito da escrita. Alguns dizem que até de personalidade real, mas enfim, o que a gente tem é o papel hoje em dia, né? Então a gente pode avaliar o quanto esse poema se encaixa em qualquer uma das personalidades. A gente pode avaliar também, né, o quanto isso se aplica para a minha vida. Essa seria uma avaliação até de valor, né? Ou quanto eu tenho uma avaliação de fato. Quanto ele é importante para todo o contexto literário luso português ou luso brasileiro, né? A partir dessa avaliação, todas as avaliações, a meu ver, são melhores possíveis, né? Fernando Pessoa é um pouco unanimidade entre poetas. Eu passo para a última fase, que é a aplicação. E aí, essa aplicação, o que a gente pode fazer? É justamente uma aplicação em vários contextos que eu quiser. Eu posso, por exemplo, pegar um parágrafo desse texto aqui e transpor para a minha vida, né? Ou eu posso utilizar essa questão em outro contexto. Por exemplo, essa é a parte mais legal, é o quinto passo, que é o pulo do gato das habilidades, das capacidades cognitivas de Bloom, né? Quando eu consigo aplicar o texto, é reproduzir parte do texto, ou melhor, reproduzir parece um negócio meio maquinal, né? É realmente aplicar, usar aquele conhecimento que eu acabei de adquirir por meio desse texto em outro contexto. Então, o que eu consigo fazer? Posso pegar, por exemplo, essa parte aqui que ele fala da timidez e aplicar, por exemplo, para um contexto de vida, um contexto familiar, um contexto de amizade, um contexto empresarial, profissional, né? Se ela adivinhasse, olha aqui, quem quer dizer o que sente não sabe o que há de dizer. Como eu disse, também tem um pouco de timidez, é realmente isso. Quando a gente fala, a gente parece tão travado que mente, né? Eu queria falar, mas tá gaguejando por quê? Tá mentindo? Não, não. É que a timidez às vezes é tão profunda e aquele negócio que quer sair, ele trava, né? É quase um escoamento entupido ali, aquela enchente que quer sair é travada e inunda, né? Aí a pessoa trava. Então eu posso aplicar, por exemplo, o conhecimento que o Fernando Pessoa disse tão bem nesse poema dele para um contexto de vida, para um contexto de realidade que eu faço um plano interventivo. Bom, Fernando Pessoa finalmente conseguiu verbalizar o que é uma emoção, o que não é fácil, né? Você tornar razão o que a emoção faz parte, caracteriza. E isso é um poema de qualidade, inclusive, né? A gente pode colocar isso como uma forma de avaliação. Mas aplicando, a gente pode pegar essa parte de contexto e fazer propostas interventivas. Falar, bom, já que finalmente alguém conseguiu definir em palavras boas de uma forma poética o que é a timidez, eu posso reproduzir um plano de ação, por exemplo, para alguém que quer trabalhar essa questão, né? Então é difícil falar para timidez?
Bom, então agora vamos montar um planinho que a gente pode trabalhar essas questões. Bom, se a pessoa tem dificuldade de se expressar, vamos tornar um ambiente mais amigável. E aí eu já vou para um contexto de administração ou de relações pessoais, psicologia até, atendimentos psicológicos, normalmente a gente faz muito isso. Eu estou extrapolando um pouco, mas é justamente para a gente entender o que é essa aplicação. Quando eu, vamos dizer assim, retenho o contexto, a mensagem maior do texto, eu consigo aplicá-la em outras partes. Isso, na análise cognitiva de Bloom, mostra que eu consegui dar o quinto e final passo para a apreensão de um texto. Então, desse ponto de vista, a minha capacidade de apreensão do texto está muito boa, né? Se eu não conseguir reproduzir algumas partes, não compreendi direito o texto. A gente pode formular uma série de perguntas. O que esse texto está falando? Posso fazer várias coisas. Tive dificuldade? Volto lá e aprendo. Não consegui de jeito nenhum, então minha habilidade de compreensão de texto está prejudicada. Análise. Pega um texto, leia um poema de Fernando Pessoa, quem nunca, né? Vai lá e... Nossa, famoso, que legal. Que legal. Tá, mas o que fala o texto? Ele é legal. Tá, mas e análise sua fala do quê? Assim, o que você achou do texto? Achei legal. Isso não é análise, né, pessoal? Achar legal e achismo, né? Não ajuda nada. Então a gente tem que dar um posicionamento concreto. Falar, olha, ele fala do amor, das dificuldades que alguém tem para se declarar, tudo mais. É um texto na forma de poema, então, né? É uma questão, está estruturado em versos, isso já é uma parte da análise, né? Se eu quiser, eu posso contar o número de versos, número de estrofes, palavras para enriquecer a análise, depende também do que a gente quer trabalhar. A partir daí eu analisei, vou para a síntese. Bom, então agora eu tenho que pegar um poema e resumir. Posso fazer um resumo, posso fazer uma anotação. Isso tudo é capacidade de síntese, né? Posso grifar as palavras, como a gente já mostrou nos outros dias, várias técnicas, substantivos, fazer o mapa do sentido, né? E aí pego e tiro essa significação toda para sintetizar. Consegui resumir? Ele fala que ele tem dificuldade porque ele é tímido para se expressar, ele ama uma pessoa e está mandando o poema para ela para ver se ela gosta. Se ela gostar, ele já admitiu no final que ele a ama. Então ele já não precisa se declarar cara a cara, ou pelo menos tornou isso mais fácil. Esse era o objetivo da leitura, da escrita do Eu Poético em primeiro lugar. Fiz esse resumo, vou avaliar. Aí que a gente já começou a falar, né? Posso avaliar de várias formas. Ele está escrito de um jeito correto? A métrica é boa, tratando de poesia e poema, né? A ideia é boa, as rimas são boas, né? A qualidade é ótima dos vocabulários, o jeito que ele estrutura, o ritmo do texto, a compreensão é fácil ou é difícil, né? E aí você pode colocar isso, dependendo do que se perguntarem, né? Se você for fazer uma avaliação para você mesmo, é mais fácil. Se houver uma prova com isso, a própria avaliação, que normalmente a gente lê muito texto para prova de concurso, enfim, Enem e outras coisas, ela já diz pra gente o que ela quer, né? Ou o que ela gostaria de saber, né? E a partir daí, dessa avaliação concluída, a gente parte para a aplicação, que é justamente eu tiro a essência do texto que eu já resumi, né? Avaliei para aplicar em outros contextos. Então, por exemplo, a timidez é realmente uma parte componente do ser humano. Todo mundo é tímido em algum aspecto. E aí eu já pesquei aquilo ali e apliquei em outro contexto. A partir dali, pode-se dizer que, de algum modo, a compreensão do texto por mim, dentro da avaliação de Bloom, que é muito boa, né? Dado que são 5 conceitos simples, a gente já tem uma capacidade de leitura e compreensão de texto muito boa. Então, se a gente pega alguém que já domina essas 5 habilidades, com boa qualidade, né? Também não adianta fazer de conta que está fazendo essas habilidades, né? Realmente ele fez ali, esforçou, passou pelos 5 passos, ele já tem a capacidade de, por exemplo, escrever uma redação crítica sobre o tema, né? Ele já tem a bagagem, ele já assimilou daquele texto o suficiente para fazer uma boa produção de texto, né? Muitas vezes aí a gente tem essa parte, né, em que a gente é colocado em xeque, assim. Será que eu consigo fazer redação? Eu mesmo tinha muita dificuldade no começo, inclusive em colegial e tal. Mas muito da nossa capacidade de fazer redação, especialmente os modelos mais técnicos, né, que são o que a gente pede em concurso ou mesmo em Enem, né, você tem muito do que você está lendo. Então, se você pescou aquilo que você está lendo, você já consegue reproduzir com certa facilidade na redação ali, pronto, acabou.
né? Você pescou o tema, pescou o assunto, ele trabalha em cima do assunto, te pediu ou pediu para fazer algum paralelo, se você já consegue até aplicar o conteúdo do texto, que é o passo 5, fazer uma comparação com outro texto vai ser moleza. Se for para trabalhar em cima do tema que você já descobriu, mais fácil ainda, o domínio já está consolidado. Então, a partir daí, desses 5 passos, eles ajudam muito a gente a seguir, inclusive na hora de escrever, porque é um ato contínuo, né? Eu não escrevo nada se eu não tenho uma bagagem prévia. Agora, qual é a qualidade da minha bagagem? Essa capacidade de Bloom trabalha muito isso, né? O que eu adquiri daquilo ali, né? O que eu trago para mim? Ah, eu trago uma compreensão longa? Eu, às vezes, tinha uma memória muito favorecida e tal, muito boa, mas eu tinha dificuldade em sintetizar, porque eu não usava muito isso. Eu trabalhava só com assimilação. Botava o texto para dentro, sabia de quase tudo dele, mas a hora de trabalhar aquilo, aplicar, eu tinha dificuldade. Quando eu comecei a trabalhar mais com essas capacidades de Bloom, a gente vai seguindo passo a passo e aí compreende que é uma parte de um todo. Então, esse último passo, a avaliação e a aplicação, elas fazem um caminho lógico, né? E a partir daí, no final, eu consigo já escrever super bem. Se vocês quiserem um dia fazer esse teste, a gente está sempre aí no privado à disposição, aí quem quiser conversar e tal. Mas assim, faz esse teste. Procura depois no Google se quiser, né? Esse vídeo vai ficar com um replay, inclusive, no YouTube também e tal. Ou então, se quiser, procura direto no Google e tal. Faz essa aplicação desses 5 passos sobre um texto que você não conhece nada. Lê, faz esses 5 criticamente e depois se propõe a fazer. Vai ser ótimo, você vai justamente perceber ali que você não tinha nenhum conhecimento e a partir dali você conseguiu produzir um texto minimamente que faça sentido. É claro, se eu pego um texto de medicina, dou um texto de medicina, né, para um médico e para mim, por exemplo, né, que não tenho nessa vivência formação de medicina, é claro que a qualidade, né, se o médico souber escrever minimamente bem, vai ser muito melhor do médico, mais rico o texto do que o meu, porque ele vai ter mais bagagem. Mas mesmo assim, se o texto for colocado e a gente usar essas compreensões e conseguir tirar, passar por essas 5 etapas, a produção de texto vai ser minimamente aceitável e ninguém vai poder dizer assim, ele não sabe o que ele está falando. Não, ele usou e escreveu com base no texto base, né? Então ela é muito boa para isso. A gente sentir uma segurança, um respaldo maior de trabalhar qualquer leitura e reprodução. E lembrando que tanto a apreensão de texto, assimilação de conhecimento, quanto a escrita, tem muito a ver com confiança, autoconfiança. Se eu considero que aquilo ali eu consigo fazer, domino e não importa a dificuldade, eu vou superar, essas técnicas elas vêm muito para fortalecer essa confiança, essa capacidade nossa de superar, né? Então aí ninguém mais precisa ter medo de leitura e de escrita, não é um bicho-papão, é só uma questão de treino mesmo, assimilação, concentração, claro, e vontade, né? Boa vontade é sempre necessária e a gente consegue superar qualquer barreira, valeu? Obrigado a todos aí, boa quarta-feira, boa noite e até amanhã aí quando a gente vai trabalhar as técnicas de leitura dinâmica. Aí tem umas coisinhas muito legais que a gente pode trabalhar aí para acelerar a nossa compreensão de texto, tanto a nível de assimilação de palavras, mas como também nessa capacidade de gerar massa crítica dentro da gente, né? Boa noite, valeu.